Soprando aí. Então, a partir de hoje, nós entramos em um conteúdo, a disciplina de desenvolvimento econômico. E para falar de desenvolvimento econômico, vamos começar com uma introdução à economia. E para introduzir a economia em vocês, você quer ter a economia introduzida em você, não? Não, eu quero aprender a economia. Então, nós vamos começar com o conceito. Economia é uma palavra de origem grega. Na verdade, é a junção de duas palavras gregas, ecos e nomos, dando origem à economia. Eco é o que em grego? Dinheiro. Nops. Casa. Casa, muito bem. Nomia vem de nomos em grego, é o que? Leis da casa. Lei, regra. Então, a economia são as leis, as regras que servem para a administração da... Não de economia. Não de economia? Chega de economia, né? A economia começa, num primeiro momento, refletindo sobre as leis, as regras que servem para administrar uma casa. Quais são as leis e as regras de administração da casa de vocês? Tem alguma lei, alguma regra lá? Todo mundo almoça junto e janta junto. Todo mundo almoça junto e janta junto? Isso não é bem economia, apesar de que está envolvido coisas de economia ali. A comida, por exemplo, para vocês almoçarem e jantar juntos, ela foi conquistada como? Os pais tiveram que trabalhar e comprar, não foi? Aí já envolve economia, porque economia envolve produção de riqueza, produção de poder econômico, que vai dar a vocês, na casa de vocês, o poder de comprar as coisas. Na casa de vocês, vocês gastam mais do que ganham ou não? Sim? Não, na maior parte das casas do brasileiro, sim, ou em grande parte. Por quê? Ah, não, a casa. Isso. Ah, eu acho. Você sim? Você gasta mais do que ganha? E seus pais gastam mais do que ganham? Não. Mas grande parte dos lares brasileiros, sim. Por isso que as famílias brasileiras estão endividadas. Por quê? Porque gastam mais do que ganham. Não sabem administrar economicamente a própria casa. E isso, saindo do campo doméstico, quando a economia ela se expande, ela vai para o âmbito público. E aí envolve também a política. E muitos políticos fazem a mesma coisa. Gastam mais do que arrecadam. Como é que os políticos arrecadam dinheiro? Através de impostos. E para os anarcocapitalistas, imposto é roubo. Roubo legalizado nas sociedades capitalistas estatais, onde o Estado é a instituição responsável de administrar a sociedade. Desvio de dinheiro. O problema é esse, né? Que muitas das vezes os políticos são os responsáveis por administrar economicamente as cidades, os estados, os países, além de serem responsáveis fiscalmente, ou seja, gastarem mais do que ganham, desviam dinheiro. E parte desse dinheiro que o povo pagou por meio de impostos desaparece, porque vai para o bolso de uns espertinhos, de uns vagabundos, de uns filhos da puta. Então, a economia é isso, essas regras. Né? A economia é uma ciência humana, e por ser humana ela é falha. Por mais que ela tenha matemática e envolva números, parece ser simples, não é? Tem lá os números, arrecadou tanto, então você pode gastar tanto. É assim que funciona? Porque as ciências humanas, elas têm um certo grau de imprevisibilidade, porque elas são humanas, o ser humano é falho, e o ser humano é livre, diferentemente das ciências duras, das ciências pesadas, das hard science, que são as ciências da natureza. A física, por exemplo, se você pular daqui agora, lá embaixo, o que vai acontecer com você? Se você pular de cabeça, você morre. Se você pular em pé, você quebra as pernas.
circulagem. Isso é lei da física. Qual lei da física que envolve esse fenômeno? Lei da gravidade, né? Agora, os meninos saíram aqui falando que vão fazer o quê? Curso. Será que eles estão indo mesmo fazer curso? Será que eles não arrumaram um atestado falsificado? Olha aí, pensando no crime, né? Aí então, isso entra um componente humano. Eles falaram que vai ser uma coisa, um curso. Dá para saber se é isso mesmo? O ser humano é livre. E o ser humano é corrupto também. Nós nos corrompemos. Sempre quando uma coisa é certa se fazer e você faz uma coisa que não é o certo, você está se corrompendo. Colar, por exemplo, é uma forma de corrupção. Jogar lixo no chão é uma forma de corrupção. O brasileiro é mestre nisso. Existe uma cultura no Brasil que é o famoso jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é o quê? Você burlar as regras. É você se corrupto. Então a gente aprende desde criança a burlar as regras, a ser corrupto. E depois reclama dos políticos corruptos. É porque eles burlam demais. E a gente é cego, né? É igual que está na Bíblia. Na Bíblia está lá o seguinte, né? Você vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave, o poste na frente do seu olho. Então a gente vê a corrupção dos corruptos, mas não vê as merdas de corrupção que a gente faz diariamente, né? Essa você passa pano. A deles lá, a gente cai matando. Então na economia, por ser uma ciência humana, ela falha. Então há muito mais esperança e fé na economia do que exatidão. Ela não é uma ciência exata, nem uma ciência dura e pesada como a ciência da natureza. Ela pretende ser científica, mas o que os economistas mais fazem é errar os seus diagnósticos. E também o desejo profundo de ser respeitada, ela quer respeitabilidade. Mas a economia, ela quer respeito, e o que os economistas, como eu disse, mais fazem é cometer equívocos. Eles acreditam que sabem as leis que funcionam, que regem a economia, mas na hora de aplicar o bagulho ou de tentar prever os fenômenos econômicos, sempre dão com os bons lábios. O John Kenneth Galbraith, né, já falava isso, é um economista canadense norte-americano. Ele veio entre 1908 e 2006. Então a gente vê diariamente a economia no noticiário. O que vocês ouvem no noticiário aí, nos meios de comunicação sobre economia? Nada? Nunca? Oi? Cartão de crédito, né? O cartão de crédito é um dos problemas que leva o brasileiro, as famílias brasileiras, ao endividamento. O banco libera o crédito para você sem você ter o dinheiro. Liberou o crédito, você vai, a grande parte dos brasileiros, gastar. Igual o sujeito diz lá, né? O Thiago Brava, um cantor de sertanejo, tem redes sociais, ele fala o seguinte: se eu ganho 5 mil de salário e o banco liberou 5 mil de crédito para mim, então eu ganho 10 mil. Aí ele vai e gasta. Só que você vai ter que pagar. Então, aí os juros disso. Nem adianta, né? Eu fiz um empréstimo de 5 mil do Banco do Brasil, que é um banco público, né? Eu fiz isso em 2013, 14, eu acho. Aí eu parei de pagar. Minha dívida dá mais de 100 mil. Ah, você vai pagar? 5 anos a dívida caduca, não caduca ainda não. Pois é, já deveria, mas eles estavam ligando, cobrando, tentando fazer acordo comigo. Falei, eu estou esperando o dia que esse negócio aí prescrever e eu... Vai pagar os 100 mil. Você tá doido? 100 mil conto? Aí nem dá pra comprar Estou custando pagar um processo que eu perdi pro cara, que eu xinguei o cara nas redes sociais. 3 mil reais. Eu só tinha que pagar porque a justiça mandou, né? É um processo. Você sabe. Por injúria e difamação. São os crimes contra a honra, oi? Você chegou em onde? Eu xinguei no Facebook e nos stories do Instagram. 2 lugares. Ah, se fosse no Twitter, ia ser de boa. Não, tem processo sempre. Ninguém, mas você sabe. Oi? Nós estamos curiosos pra saber dele. O professor, porque eu trabalhei alguns anos atrás,
E o filho da puta me perseguiu na escola lá, que eu trabalhava com ele, na escola particular, pra ver que sempre fui mandado embora. Trabalhei 4 anos com ele. Já que eu tô xingando, mas não falei o nome, né? O problema é só citar nome, eu xinguei de filho da puta. Mas xingar as pessoas dá processo. Os crimes contra a honra. São 3 tipos de crime contra a honra: injúria, calúnia e difamação. Injúria é você xingar. Calúnia é você mentir sobre a pessoa nas redes sociais. E difamação você fala mal. Você fala mal também nas redes sociais dos outros. Tá vendo? Por isso tem que ser pessoalmente. Se tiver print de áudio. Se tiver áudio, se tiver registro, print já era. Então a economia está no noticiário. Mais recente agora tem o Lula reclamando do presidente do Banco Central. Presidente do Banco Central, que está colocando a taxa de juros a 13,75. Ele está falando que esse presidente do Banco Central é bolsonarista, que está querendo foder o Brasil, né, porque o PT ganhou. E na verdade é porque pegaram mensagem dele, trocando mensagens no grupo dos ministros do Bolsonaro. E ele nem era ministro, ele era presidente do Banco Central como uma instituição independente. Mas ele não é independente, ele vem do mercado financeiro. Então tem esses BOs aí rolando. O Lula está metendo pau aí para tentar derrubar o cara, para tentar derrubar a taxa de juros. Derrubando a taxa de juros, o que acontece? Fica mais fácil de acontecer investimento na economia. Mas por que a taxa de juros está alta assim? Para tentar conter a circulação de grana. Porque quanto mais grana circulando, mais a inflação sobe. Eles estão tentando controlar a inflação com essa taxa de juros. Mas aí essa taxa de juros é uma das maiores do mundo. Por que países que estão com inflação similar não praticam taxa de juros similar? Os Estados Unidos, por exemplo, está com taxa de juros também similar ao Brasil, 5%. A inflação acumulada do Brasil dos últimos 12 meses é 5,77%. Eles estão querendo que fique 3%. O que a inflação faz com o nosso dinheiro? Desvaloriza ele. Eu, por exemplo, ganho hoje mesmo tanto que eu ganhava em 2014, quando eu fui demitido da escola particular, que o desgraçado lá me ajudou a ser demitido. De lá para cá foi mais de 50% de inflação acumulada ano após ano. Então, hoje eu compro metade das coisas com o meu salário que eu comprava. Então, mas será que é essa a taxa de juros ideal para a inflação que a gente tem? Essa é a discussão. A economia está no noticiário toda hora, né? A gente vê. E a economia envolve a administração. Administração de quê? De recursos escassos. Por quê? Porque os produtos e as mercadorias é escasso. Não tem tudo para todo mundo. Porque se tivesse tudo para todo mundo teria o do bom e do melhor. Como não tem, a gente tem que começar a administrar isso. Então a economia é você administrar esses recursos escassos. Ela é uma ciência leve, por quê? Porque é uma ciência humana, não é uma hard science. Não é uma ciência pesada e pura como a ciência da natureza. Não é tão óbvia, tão previsível como é na natureza. Porque quando entra o ser humano, entra o componente da liberdade humana, da corrupção. A primeira lição da economia é a escassez, ou seja, que os produtos e mercadorias são escassos. As matérias-primas são escassas também. Nunca há algo em quantidade suficiente para se fazer o que todo mundo quer, né? E aí o problema da economia é a política. Porque a primeira lição da política é desconsiderar a primeira lição da economia. Todo político faz promessas que ele não consegue cumprir. Por quê? Ele faz promessas considerando a escassez. Todo político é malo, é vagabundo, sem vergonha. E todo povo é burro. Porque quando você acredita em político, você está passando o recibo de Luiz. Ele, claro que vai prometer mundos e fundos, porque ele quer ganhar. Político nenhum entra para perder. E ele sabe que se ele falar a verdade. Então, se pessoas prometem para você coisas impossíveis e você acredita nelas, é porque o burro ali era boa. De acreditar que essas pessoas vão me fornecer isso. Quem fala isso é o Thomas Sowell, né, economista norte-americano. Os primeiros economistas surgiram na Idade Moderna, foram os mercantilistas, em especial Colbert. Para os mercantilistas, um país deve fazer o quê para ele ficar rico?
Exportar mais do que importar. É a balança comercial favorável. Primeira lei do mercantilismo. Segunda, o metalismo. Um país é rico quando ele tem muitos metais preciosos, o minério. Terceira lei, intervenção do Estado na economia. No mercantilismo você só poderia comercializar com quem o rei autorizasse. Você poderia comprar quem o rei autorizasse você comprar, você poderia vender para quem o rei autorizasse você vender. Então existia um controle do Estado sobre a economia. Aí surgiram os fisiocratas, questionando os mercantilistas. Os fisiocratas defendem a liberdade econômica. O laissez-faire, ou seja, deixar fazer e deixar passar. O Estado não deve intervir na economia, mas para os fisiocratas, físios é natureza. Crata é poder. O poder, a riqueza vem da natureza dos fisiocratas. Então, quanto mais recursos e riquezas naturais o país tem, mais rico ele é. Aí surge o Adam Smith, que é um liberal dos primeiros economistas. Para o Adam Smith, ele defende a não intervenção do Estado da economia, mas a fonte de riqueza de um país não é suas riquezas naturais, mas é o trabalho. Ele escreveu uma obra chamada Riqueza das Nações, onde ele mostra que o que faz com que um país seja rico é o trabalho. E quanto mais mão de obra qualificada e tecnologia tem um país, mais ricos são as mercadorias que esse país vai comercializar. Então mais rico ele será. É o que acontece, por exemplo, o Adam Smith era escocês, ele estava ali no Reino Unido, na Inglaterra, estava vivendo o contexto da Revolução Industrial. Então as máquinas da Revolução Industrial e o trabalho qualificado inglês fez com que as mercadorias inglesas tivessem maior valor agregado. E é por isso que o Brasil se fode no comércio internacional. E enquanto a gente não investir em industrialização, em tecnologia, em pesquisa, em desenvolvimento, em ciência e tecnologia, a gente não vai chegar à potência mundial. Porque a gente vende os produtos que são os produtos mais baratos. O Brasil é um grande exportador de quê? Commodities. Aí commodities entre o quê? Minérios, agricultura, o café entra na agricultura. É um grande exportador de carne, é também commodity. Então tudo que vem do primeiro setor da economia, que é agricultura, mineração e pecuária. Isso é commodity. E as commodities são os produtos mais baratos do mercado internacional. Quais são os produtos mais caros, com mais valor agregado? Produtos de tecnologia. Por exemplo, o celular é tecnologia. Qual parte da matéria-prima do celular vem daqui no Brasil? Mas com pouco valor agregado. Aí vai lá para fora, com tecnologia, com indústria avançada, volta para cá como celular. Muito mais caro, com maior valor agregado. E por isso na competição, essa competição acaba ficando desleal. E o Brasil acha que pode continuar competir no mercado internacional só com commodity. Commodity é bom? É importante para o setor da economia? É. Mas não tem grande valor agregado nos seus produtos. Se quisermos nos tornar uma nação rica, temos que investir em quê? Ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento. Senão a gente vai continuar atrasado. O Adam Smith já falava isso lá, né? Depois vem as novas escolas, né? Por exemplo, Marx vai criticar o Adam Smith, vai dizer que o capitalismo é irracional, que a fonte de lucro é a exploração do trabalhador, que a mais-valia, que é o lucro, surge justamente do trabalho, que é usurpado do operário. O operário produz muito mais riqueza do que ele ganha enquanto salário, mas não recebe. Aí depois vem a escola austríaca, né? Os austríacos e o neoliberalismo, e a gente depois na aula e continua. Alô, professor. Alô, pra vocês. Até quarta.